uma boa noite a todos os irmãos que me escutam neste momento. Nós acabamos de ler aqui Provérbios 5, e nós vamos falar um pouquinho dessa palavra. Vamos fazer aqui uma reflexão deste Provérbios de Salomão. Eu sou aqui o pastor Adilson, o qual vai ministrar esta palavra. E antes de mais nada, peço o seu like, peço que você possa se inscrever em nosso canal, O Despertar 607. Assim também a gente pede para que vocês possam compartilhar esta mensagem. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, acabamos de ler o capítulo 5 de Provérbios, que está dizendo assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Essa palavra é realmente bem interessante, porque mostra o quanto a gente está envolvido numa trama, numa situação, em uma providência. É igual aquela palavra que diz assim, né? Tem sabor de mel, mas quando entra no estômago, é como fel, né? Então, muitas vezes, é o que acontece nas nossas vidas. A gente cria uma caricatura onde a gente quer demonstrar coisas boas, mas muitas vezes elas são artificiais. Muitas vezes ela não é aquilo que se imagina ser no trabalhar de Deus. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus e não a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens não é como a sabedoria do Criador. Porque o Criador, ele, quando criou o homem, ele sabia o que estava fazendo. Mas o homem não sabe o que ele está fazendo muitas vezes. Ele cria confusão, né? E aí ele tenta mostrar uma coisa artificial que não existe para demonstrar as coisas externas, que são lindas e maravilhosas. Mas muitas vezes o seu interior não é aquilo. Porque muitas vezes ele demonstra uma coisa, mas faz outra. Vive de uma forma, como eu disse, artificial. Porque não consegue entender o trabalhar de Deus. E é por isso que no decorrer da história acontece muitas desavenças. Deus levanta o homem e esse homem não entende o trabalhar de Deus.
E muitas vezes Deus ele tem que projetar aquela providência para uma segunda, para uma terceira geração, porque aquela situação não foi entendida. Porque o homem levou para o lado pessoal aquele trabalho. Levou para o lado pessoal. E não para o lado da sabedoria de Deus. Porque Deus, ele é um ser, além de ser o nosso Pai, ele é um ser todo-poderoso. E Deus, ele não está resumindo apenas a uma igreja. Deus é muito mais do que tudo isto. Quando você vê um grande cientista, Deus é maior que o cientista. Deus é maior que um físico. Deus é maior do que um biólogo. Deus é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar, porque Ele é a causa de tudo, de toda a criação do universo. Muitas pessoas ficam se debatendo qual é a causa da criação. Vamos ver quem criou o homem, qual é a causa de tudo que existe no universo. É simples. A causa é Deus, o Criador de todas as coisas. Então, muitas vezes, o homem acha que conhece tudo, que ele é maior do que o próprio Deus. Ele se acha assim, mas ele não é. Porque Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte do entendimento. Deus é a fonte da eternidade. Quando você pensar em algo, Deus já pensou na sua frente. Ele sabe exatamente o que você quer. Ele sabe exatamente aonde você vai. Deus está além de tudo e de todos. O homem não é nada. E principalmente se ele está desvinculado do Criador. Aí é que ele não é nada mesmo. Aí ele se torna nada. Muitas vezes esse homem, ele é um pequeno uma pequena partícula do universo. O mundo não tem só esse mundo. Quando você caminha, ou pelo menos você ouve os físicos, os grandes homens de sabedoria, de entendimento em termos de tecnologia, porque para ir em tal lugar vai não sei quantos 1000 anos-luz. Você não sabe nem o que é isso. Você não tem o entendimento. Aí você quer conhecer Deus. Como que você vai conhecer Deus? Deus é o Criador dos anos-luz. Deus é o Criador de todo esse universo, de toda essa constelação que você já viu à noite, né? Todas aquelas estrelas no céu, céu estrelado, a lua, o sol, os outros planetas. Foi Deus que criou. E você é o quê? Você não é nada. Talvez você não seja nenhuma partícula no universo e você quer ser maior que Deus. Quem é você? Você não é nada. Então Deus, ele quer que o homem tenha sabedoria. Porque Deus, ele criou o homem como um microcosmo do cosmo total nessa terra.
Salomão era uma pessoa de muita sabedoria, porque Deus deu para ele sabedoria. Quando ele orou e ele pediu, Deus, me dê sabedoria, Deus ele deu sabedoria para Salomão. E por isso ele foi condecorado como um dos maiores homens da história humana. Por quê? Porque Deus deu sabedoria para ele. Então muitas pessoas querem artificializar as coisas. Como diz aqui. Né? Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Então, como as pessoas não entendem, então eles começam a artificializar a situação. E esquece do Todo-Poderoso, do Deus que criou o céu e a terra. Que isso é o mais importante. Então, a sabedoria, irmãos, vem de Deus. É a fonte, é a causa de todas as coisas. Por isso é necessário que tenhamos compreensão, que tenhamos humildade, pelo menos. Quando o homem está ligado a Deus completamente, ele é uma fonte de sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Haja visto o próprio Jesus Cristo. Uma vez perguntaram, né, aqueles doutores, né, aqueles homens lá, de onde vem tanto conhecimento? A gente conhece a mãe, o pai dele, de onde vem tanto conhecimento? Das Escrituras. Porque ele era os teólogos, os doutores, os filósofos, os grandes homens, né? Mas Jesus estava dando um checkmate. Jesus era o Filho de Deus. Um poço de sabedoria. Por quê? Porque ele era filho de Deus. E aqueles homens, então eles não entendiam. Ah, mas eu conheço esse tal de Jesus. Ele é filho do carpinteiro ali. Eu conheço a mãe dela, é Maria. Conheço os irmãos. Eles mexem com um negócio de carpintaria. Mas Jesus era um poço de sabedoria. Porque vinha de quem? Vinha de Deus. Amém? É apenas uma reflexão, irmãos. É apenas uma reflexão em cima dessa palavra para mostrar o entendimento e a sabedoria de Deus que a gente pode ter. Não se esqueça, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Amém? Que na